Credibilidade, qualidade e competência. Aqui tem J. Losso. J. Losso. Atendimento diferenciado, assistência. Aqui tem J. Losso. É família certa para o imóvel certo. J. Losso é caminho aberto para quem quer comprar ou alugar. Assessoria, esse nome é garantia. J. Losso Imobiliária. É com a proteção de Deus que nós estamos aqui, né, para apresentarmos o programa J. Losso Imóveis, trazendo sempre, todas as semanas, os blocos J. Losso Informações, pedindo aí, né, a licença de vocês para entrar aí nos lares de vocês e também agradecendo sempre o prestígio aí da audiência que vocês têm nos dado, a divulgação do programa, o que vocês têm comentado do programa. E sempre para mim é uma honra e uma satisfação, tem aquelas pessoas amigas da gente que se propõem aqui vir transmitir conhecimentos para vocês. Essa pessoa até, às vezes, quando eu peço, digo, olha, não fique bravo comigo, mas eu tenho que abusar um pouquinho dela e trazer bastante ela aqui, porque os assuntos são interessantes, são palpitantes, que é o Dr. Miguel Nicolau. Dr. Miguel é advogado criminalista, né? Particular amigo da gente, e nós sempre brincamos aqui, que ele diz para mim, eu digo para ele que é farinha de hóstia, né? Então ele sempre se propõe a vir aqui. Então, Miguel, o tempo tem que estar te convidando, porque você é didático, é gostoso a entrevista com você. Então eu te agradeço você estar aqui, é muito bom conversar com você. Daí para a fala inicial. Tá muito bom. Meu amigo Losso, como eu sempre costumo dizer, o Losso é farinha de fazer hóstia. Pessoa importante na nossa comunidade, de família tradicional e principalmente grande empresário. E advogado também, colega, devidamente inscrito na ordem. Então é muito bom, prezados telespectadores, poder participar desse prestigioso programa do Losso, do meu amigo Losso, até mesmo porque nós mantemos uma conversa em alto nível de assuntos que são pinçados do dia a dia da advocacia criminal. Eu sempre digo que as grandes teses, os debates, as grandes doutrinas, nós devemos deixar para os juristas, os doutrinadores. Nós conversamos aqui com o nosso povo, com o nosso querido e amado povo guarapuavano. Eu é que fico feliz de estar aqui, Losso, meu amigo Losso, e me coloco à tua disposição para nós comentarmos a respeito de assuntos relacionados com direito penal, com processo penal, enfim, com fatos que dizem respeito a julgamentos criminais, ao Código Penal, ao direito penal, porque eu sempre digo, Losso e prezados telespectadores, que o direito penal vive e palpita entre os homens e não nas nuvens. É desses assuntos concretos, palpáveis, é que nós iremos comentar. Doutor Miguel, a gente, né, a mídia, e lê no jornal, você escuta da rádio, fala-se muito, né, a pessoa foi presa em flagrante, cometeu um delito, daí fala instâncias, né? Então, gera uma certa confusão. Por que o processo está em Guarapuava? O que acontece com ele em Guarapuava? De repente, por que foi para Curitiba? Às vezes o cara diz, não, escuta, eu vou brigar até Brasília. Então, eu queria que o doutor Miguel contasse para a gente como que funciona isso. Prendeu a pessoa, cometeu um delito, o que vai acontecendo? Entendi. Normalmente essa frase que você disse, Losso, eu escuto muito no escritório de pessoas leigas, principalmente de pai, mãe, de irmãos, do um ente querido que é preso. Então diz assim, de uma pessoa da família, diz, não, doutor, se for preciso provar que meu filho é inocente, nós vamos até em Brasília. Não é questão de ir até em Brasília. Funciona mais ou menos o seguinte, vamos pegar um processo de homicídio. O cidadão cometeu um crime acusado da prática de homicídio e é preso em flagrante delito. E logo após, pela nova legislação penal, processual penal, ele teve a sua prisão preventiva decretada. Então, logicamente, ele foi preso em flagrante delito. Diz o nosso Código de Processo Penal, encontra-se ou está em flagrante delito quem é preso no momento da infração ou logo após, com armas, utensílios ou instrumentos que façam presumir ser ele o autor da infração. Não precisa ser no momento. Enquanto não cessar a perseguição da autoridade policial, ele está em flagrante. No entanto, a apresentação espontânea do acusado em juízo, perante a autoridade policial após o cometimento do delito, o Losso sabe disso, impede a lavratura do flagrante delito. No entanto, não impede que no decorrer do inquérito policial, na fase preliminar ou da instrução criminal, ele tenha contra si a sua prisão preventiva decretada motivadamente pelo juiz criminal. Ponto. Vamos falar agora do cidadão que está preso pela prática de homicídio doloso, seja qualificado ou simples, que contrata um advogado. Então o seu José foi preso e contrata o doutor João para ser advogado. O que o doutor João faz?
ele quer liberar o seu cliente. Certo. Então ele entra com o pedido de revogação ou relaxamento, dependendo da situação desta prisão. Aqui, no juiz da primeira instância, na primeira ou segunda vara criminal. O juiz daqui nega esse pedido. Diz, não é possível, não libero e dá as razões. O advogado, o Dr. João, tem como recurso para liberar o seu cliente José, impetrar um habeas corpus no Tribunal de Justiça, que é a segunda instância, Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Certo. Então, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná é a segunda instância, onde existem os juízes, os colegiados, as câmaras criminais, lógico, as câmaras cíveis também, mas nós estamos fincando estacas no direito penal, nos processos criminais. Esse habeas corpus, que deu origem, que é um instituto jurídico, que reclama. Então, o coator é o juiz da primeira vara criminal que não liberou o cliente e deu as razões. O advogado, então, impetra um habeas corpus, com todos os requisitos, ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, pedindo a sua liberação. Se isso não for possível, se não acontecer isso, ele pode impetrar um habeas corpus junto ao STJ e, se necessário for, tiver casos que fira a nossa Constituição, irá para o Supremo Tribunal Federal. Normalmente nós não passamos do Tribunal de Justiça de Iguarapuava. Perdão, Tribunal de Justiça de Curitiba. Certo. Temos aqui a primeira vara criminal, por exemplo, que é a primeira instância, o juiz não libera, vamos até o Tribunal de Justiça de Curitiba, que é do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que atende 300 e poucas comarcas que estão espalhadas pelo nosso território paranaense. Certo. Se lá não for liberado, nós vamos para frente. Mas normalmente se consegue, na maioria dos casos, a liberação junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Se isso não acontecer, o réu permanecerá preso até que as audiências se aconteçam, até que seja julgado o mérito da questão. Então, por isso que nós temos, mas o processo penal, esse processo penal que está julgando o crime do José, que é o crime de homicídio, a competência, a jurisdição é em Guarapuava. Nós não podemos, ele será submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. Ele não pode ser julgado em outra comarca, a não ser que haja o desaforamento, que é um instituto também previsto no Código de Processo Penal, que por razões ali elencadas, evidenciadas, este processo pode ser julgado numa comarca vizinha. Mas quando se diz assim essa frase, vamos até Brasília, não é tão fácil assim, ou vamos até Curitiba mesmo, Lúcio, você sabe como advogado, impetrar hoje um habeas corpus em Curitiba, no Tribunal de Justiça, já é difícil, porque demanda tempo, dinheiro e tudo mais. Esta situação que se desenha no primeiro momento. Isso no tocante à liberdade provisória do réu. No entanto, se for um réu solto, que ele tem o direito de responder solto, já não há necessidade desses pedidos. Então, por isso que nós temos réus soltos aguardando julgamento e réus presos. A grande maioria dos réus são soltos, porque nós temos no Brasil hoje, estamos alcançando em todo o Brasil a cifra de 700 mil presos que estão cumprindo pena e outros estão aguardando julgamento. Então se fala, eu só vou abrir um parêntese aqui, se fala muito em impunidade, não existe essa tão decantada impunidade no Brasil, não é nosso tema, mas um apêndice. Nós temos no Brasil, em recente pesquisa, nós vimos que no Brasil, entre janeiro e dezembro de todo ano, no ano, existe uma população carcerária flutuante de pessoas que entram e saem do cárcere de mais de 1 milhão de pessoas. Então nós estamos atribuindo essa impunidade ao crime do colarinho branco, que nós vemos lá o cidadão cumprindo pena em regime fechado, semiaberto, regime domiciliar, devolve o dinheiro, delação premiada. Mas no caos do caos, no andar de baixo, para as pessoas pobres, não existe impunidade. Elas são presas, a justiça penal pune e pune com rigor. Com certeza. Então, Miguel, peço uma licença aqui, doutor, para um bloco de imóveis para venda e para locação. Com você. Aqui tem J. Losso. Estamos aqui no bairro Santa Cruz, trazendo uma casa que está entrando para a venda na J. Losso Imobiliária. Essa casa possui 90 metros quadrados, era útil, contendo 2 quartos, sala, cozinha, lavanderia, banheiro, tem área também para estacionamento do veículo, né? Como se pode observar nas imagens, bem segura, toda murada, com grade. E estamos também com um terreno de 290 metros quadrados e estamos a torno de 3 a 4 quadras lá no centro. Aqui próximo do centro também tem supermercado, tem posto de combustível, tem igreja, é um lugar bem, um lugar aconchegante mesmo para você morar.
você residir aí com a sua família. Então venha na J. Luz Imobiliária e conheça essa ótima opção que está entrando para a venda e também as demais opções que estão entrando na J. Luz Imobiliária. Com a rede, estamos com bastante opção para lhe atender em todos os sentidos, tanto na locação quanto na venda. Venha na J. Luz e nos dê a honra de ser um cliente da J. Luz Imobiliária. Aqui tem J. Luz. Estamos aqui na rua Saldanha Marinho, onde temos duas opções de locação na J. Luz Imobiliária. O número é o 1057. O apartamento fica aqui próximo ao Super Baratão, tem também duas farmácias próximas aqui. É um lugar bem especial mesmo na Saldanha Marinho, um lugar interessante para você morar. Agora eu vou fazer só uma chamadinha para você pode ver, nós temos um apartamento de menor tamanho também, se você procurar, mas eu vou te mostrar um apartamento especial que nós temos nesse prédio, um apartamento um pouco maior, aqui tem bastante. Então venha comigo que nós vamos mostrar para vocês imagens internas desse excelente apartamento. Então estamos chegando aqui no apartamento da Saldanha Marinho, vocês podem observar, muito bom o tamanho dele. Aqui é a cozinha logo na entrada, são 121 metros quadrados de área total do apartamento. Aqui tem uma cozinha, já temos uma área de serviço ali também próximo à cozinha e fica saindo nessa sacadinha que tem nos fundos aqui do apartamento. Também tem uma imagem muito bonita lá para poder observar aí. Mas o ideal mesmo é que você venha conhecer o apartamento aqui para desfrutar do tamanho dele e da posição. Muito bom de ventilação. Se você abrir a questão das duas sacadas, tem sacadas na frente também, ele ventila muito bem esse apartamento. Aqui nós temos uma suíte, tá? Bom tamanho, banheiro bom, quarto muito bom também, né? Teria acesso também para você colocar um ar-condicionado, né? Esse apartamento está para locação na J. Luz Imobiliária. Então não perca a oportunidade, que você está na região central, a gente consegue duas vagas de garagem, então é bem interessante mesmo. Aqui tem mais um banheiro social, pode observar também que são todos piso laminado, né? Aqui tem mais um quarto. Ao total teremos 4 quartos nesse apartamento, então ele é bem interessante mesmo que você pode trabalhar. Aqui tem uma sala muito boa de tamanho, né? Com lareira inclusive. Outro padrão assim que você pode observar é um diferencial, né, do apartamento. Também tem a parte de gesso, acabamento em gesso e tem uma sacada também nesse acesso dessa sala, né? Então pode observar ali na Saldanha Marinho, né? Um lugar bem interessante. Tem bastante comércio nos arredores aí, como farmácia, mercado, posto de combustível. Bem interessante. Seguindo aqui nessa mais uma parte do apartamento, são mais os 2 outros quartos faltantes, né? Mais uma suíte e aqui a questão, né? Você pode observar as imagens, podemos ver aqui a localização, como ela é privilegiada. Nós estamos aqui em plena Saldanha Marinho, né? Com tudo que você precisa aqui de acesso. Então venha na J. Luz e conheça esse apartamento, é muito bom mesmo, a localização é boa e faça o seu preço, vamos negociar, tá? Tem flexibilidade na negociação e tudo, embora seja um apartamento muito bom, você viu o padrão desse apartamento, né? Primeiro a gente gosta que a pessoa venha, faça a visita, você vai sentir a questão da localização, a distribuição das peças, ventilação do apartamento, o acabamento, aí você pensa, puxa vida, gostei e tal, mas quem sabe vamos negociar a questão do preço, né? A gente pode dar uma conversada contigo, temos uma liberdade aí para a questão da negociação. Mas primeiro veja que o apartamento vale pela localização e pelo acabamento dele. Então são 121 metros quadrados, com 4 quartos em 2 suítes, em plena Saldanha Marinho, com 2 vagas de garagem. Muito bom apartamento. E mais um detalhe, o condomínio é bem baixo. Vale a pena mesmo. Você vai morar em um apartamento de alto padrão, no centro, pagando um condomínio de um apartamento de 2 quartos, 1 quarto no centro da cidade. Então, vale a pena conhecer esse edifício e essa ótima opção de locação que está na J. Luz Imobiliária. Aqui tem J. Luz. Olha, essa semana estamos conversando aqui com o Dr. Miguel Nicolau Júnior, né? Advogado criminalista, e sempre assim que eu sempre brinco aqui, ó, perdeu o primeiro bloco, olha, esse programa eu repito ele durante a semana toda, muito interessante as primeiras explicações aí que o Dr. Miguel deu, então você liga, conta pro amigo, olha, é muito interessante, aí amanhã você assiste, tá na internet também, lá você entra na internet, quem não tem a TV a cabo, e você tem aí a oportunidade de adquirir conhecimentos. Dr. Miguel, a gente fala, também vê muito na TV
né, a questão dos políticos aí é uma vergonha o que está acontecendo no país, e prende, não prende, julga e não julga, e Câmara, e deputado, e não sei quem, envolve não sei quem, essa operação monstruosa da Lava Jato e tudo, e fala muito em Supremo Tribunal Federal, pô, peraí, mas eu cometi um delito aqui, o que acontece, o que faz o Supremo Tribunal? Eu queria que o Miguel desse uma linha para a gente, para a pessoa leiga entender isso, né? Entendi. Lúcio, meu amigo Lúcio e prezados telespectadores, muitos dos senhores já sabem que são pessoas, embora não sejam advogados, embora não sejam lidadores do direito, mas leem bastante. Os políticos possuem um foro privilegiado. Esse foro privilegiado está afeto aos variados tribunais, que é o Tribunal de Justiça de cada estado, o STJ e tudo mais. Mas o que faz? O Supremo Tribunal Federal é o guardião da nossa Constituição. O que nós temos por Constituição? São as diretrizes, as leis básicas que norteiam todos os outros códigos. Por isso que se diz, uma lei é inconstitucional. Uma lei criada fora dos padrões, das diretrizes da nossa Constituição, o Lúcio sabe muito bem disso, ela é inconstitucional. Normalmente nós vemos ações de inconstitucionalidade sendo julgados pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é o guardião da nossa Constituição. Eu acho que cada casa, de cada cidadão deveria ter em sua casa uma Constituição, mesmo que ele não seja advogado, mesmo que ele seja médico, mesmo que ele seja pedreiro, porteiro de auditório, não importa. A Constituição, embora existam ali termos técnicos, é o assoalho das nossas leis. É como se no estúdio a Constituição fosse esse assoalho que nós estamos pisando. As demais, as paredes que nos cercam, o teto que nos cobre, as luzes que nos iluminam, são as leis acessórias, são os acessórios. Então, o acessório deve seguir o principal. Cada vez que um julgamento, seja ele de político, seja ele de pessoa humilde, pobre, preto, branco, de que raça, cor, religião for, através do princípio da isonomia jurídica, que todos são iguais perante a lei, que é um princípio constitucional, certo. Cada vez que se fere, que se machuca, que fere um princípio desse que está na nossa Constituição, que são centenas de artigos, os acusados, os réus que possuem condições financeiras para contratar escritórios de advocacia, advogados de porte, logicamente tem que ter possibilidade financeira para isso, não sejamos cínicos assumidos, senão não vamos chegar ao Supremo Tribunal Federal. Esses recursos vão até o Supremo Tribunal Federal. Por isso que se vê, Lúcio, que se viu pessoal do Petrolão, do Mensalão, do Petrolão, da Lava Jato, todos esses grandes recursos extraordinários, recursos especiais que são previstos no nosso Código de Processo Penal, que estão embasados na nossa Constituição, são levados pelos grandes escritórios de advocacia, da área criminal, os advogados criminalistas, são levados até o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é o guardião dessa lei maior que é a nossa Constituição. Inclusive no canal Justiça, passa toda a madrugada, eu assisto, pelo menos quase todas as madrugadas, eu assisto 1 ou 2 horas desses julgamentos. Isso é importante. Ontem eu vi um julgamento a respeito no Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, eu vou dar uma situação aqui. A nossa Constituição, vai clarear bem, Lúcio, a nossa Constituição diz, no capítulo dos direitos e das garantias individuais, que a casa é o asilo inviolável do indivíduo. Ninguém pode penetrar nela sem o consentimento do morador, a não ser em caso de acidente, incêndio, por exemplo, flagrante, ou com consentimento do morador, em caso de acidente, em caso de flagrante delito, ou com um mandado judicial, de autorização judicial. Então, o Supremo Tribunal Federal julgava, passou, lógico, eles não julgaram de madrugada, era um reprise. Ali pelas 2h30, 3 horas da manhã, eu tive a oportunidade de assistir uma ação, um recurso especial ou extraordinário, dizendo que um determinado cidadão havia sido preso dentro de sua casa, à noite, quando portava grande quantidade de drogas, mas que a autoridade policial não tinha esse mandado para entrar lá. Que isto fora
que esta denúncia fora feita por outro cidadão que estava preso em flagrante delito porque vinha transportando em via pública grande quantidade de substância entorpecente para entregar naquela casa. A autoridade policial não teve tempo, e mesmo seria uma situação bastante difícil, em pedir ao juiz. E entrou na casa e lá flagrou. Então, foi julgado da seguinte maneira: o Supremo Tribunal Federal julgou esse artigo, esse recurso, ele conheceu do recurso, mas julgou ele, denegou a ordem. Apenas só o ministro Marco Aurélio que disse que não poderia, essa prova seria uma prova ilícita. Os outros ministros, Teori Zavascki e os outros ministros, disseram que não, que foi uma prova lícita, porque os policiais tiveram a felicidade de encontrar a droga lá dentro da casa. Quer dizer, entendeu? É tudo isso que é julgado. Os debates, se os senhores tiverem oportunidade de ouvir pela televisão e na TV Justiça, e mesmo que os senhores não sejam advogados, mas aquelas pessoas que se interessam pelo direito, são julgamentos excepcionais. Nós que somos apaixonados pelo direito penal, pela advocacia criminal, embora seja a advocacia a profissão do desespero, da dor, do martírio e do sofrimento, é bom que se diga que ali, no Supremo Tribunal Federal, nós vemos julgamentos fabulosos, nós aprendemos com isso. Então, o Supremo Tribunal Federal, quando há um recurso extraordinário, um recurso especial, um recurso, uma apelação qualquer que lá chegue e que o advogado entenda que venha ferir qualquer dispositivo da nossa Constituição, por exemplo, um dispositivo que diz assim, o princípio da isonomia jurídica diz assim: nenhum acusado, nenhuma pessoa pode ser condenada sem que tenha ampla defesa. Essa não importa se ele cometeu homicídio na mãe, no pai, matou toda a família, se é um crápula. Não, ampla defesa. Tem que ter. Tem que ter. E nesses casos, por exemplo, é julgado pelo Tribunal Supremo Tribunal Federal. Princípio da isonomia jurídica, que todos são iguais perante a lei. Supremo Tribunal Federal. Quando o advogado entenda que feriu algum artigo, ou os promotores também, que representam o interesse público perante os tribunais, eles apelam ao Supremo Tribunal Federal. Não é assim, o cidadão é condenado aqui pela prática de homicídio, não, eu vou apelar para o tribunal, não poderá haver supressão de instâncias. Aqui, se é condenado aqui por homicídio, a instância imediatamente superior é o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Com certeza. Isso aí, né, doutor Miguel? Você vai ter uma Bíblia e uma Constituição em casa, sim, né? Sim, a Bíblia é a Constituição e um terço. Exatamente. Peço licença de novo. Pois não. No bloco de imóveis para venda e para locação. Com você. Aqui tem J. Losso. Estamos aqui no edifício comercial Araucária, bem no centro da cidade de Guarapuava. Tinha uma sala no 8º andar, número 81, com garagem, né? Então, essa sala são um exemplo que a gente traz aqui da J. Losso Imobiliária, de uma das formas de trabalho que a gente está operando lá com os corretores. Nós temos um sistema de venda muito bom, um sistema bem interessante, com sede em São Paulo, tem atendimento na parte de Curitiba, que é o sistema que integra a rede de imóveis de Guarapuava. Então, você lança o imóvel lá, ele já vai automaticamente para as 4 imobiliárias que fazem parte da rede de imóveis de Guarapuava, com 17 corretores trabalhando na venda. E esse pessoal, cada um tem a sua lista de clientes, né, procurando imóveis para comprar, né, e daí a gente vai atrás das angariações. Essa sala, ela entrou no começo de uma semana e foi vendida antes do final da semana. Ela nem chegou a entrar em divulgação, não foi lançada no site porque era parte desses clientes, dos corretores, que tem procurando esse tipo de imóvel. Esse cliente até era um cliente da J. Losso Imobiliária, que estava procurando uma sala comercial no Araucária, e conhecemos o proprietário que queria vender, conversamos com ele, pegamos a opção, em uma semana fizemos a venda desse imóvel. É muito interessante essa metodologia de trabalho, porque a gente busca primeiro o cliente que está procurando imóvel para venda. Então, se você está procurando algum imóvel para venda, também pode passar na imobiliária, vai estar cadastrado o seu nome, fica registrado nesse sistema, a gente faz buscas constantes, todo final de mês. Aí entrou um imóvel diferente, novo, que pode servir ao teu perfil, que está anotado, você recebe o e-mail desse imóvel. E aqui não foi diferente, estava cadastrado o cliente, assim que entrou a sala comercial, nós realizamos a venda. Mas o imóvel vendido pela J. Losso Imobiliária, você precisando dos nossos serviços, você acorra a J. Losso Imobiliária. Passe lá, dá uma conversada com a gente, deixa o seu imóvel para venda, ou registra o que você está buscando de imóvel, pode mandar um e-mail também para a J. Losso,
O pessoal vai te cadastrar nesse sistema por esse e-mail, usando seu e-mail e seu telefone para contato assim que tem o imóvel que você está procurando. Então, não perca a oportunidade de fazer um ótimo negócio, venha na J. Losso Imobiliária e conheça essa forma de trabalhar, trazendo seu imóvel para a gente também para venda e para alocação. Aqui tem J. Losso. Por que entregar seu imóvel para a J. Losso? A J. Losso possui corretores internacionais. Parceiros para vender seu imóvel em todo o Paraná. Trabalha em rede com 16 corretores em Guarapuava. E ainda, empresa premiada na categoria Inovação no ano de 2015. Viu só? Venha para J. Losso e viva tranquilo. Aqui tem J. Losso. Olha, essa semana tivemos conversando aqui com o Dr. Miguel Nicolau e, poxa, é gostoso de conversar com o Dr. Miguel. A gente tá brincando em off aqui, né? A explicação do Dr. Miguel é sensacional. E com certeza eu vou estar trazendo o Dr. Miguel aqui outras vezes, o ano que vem. Esse ano até não sei quantas vezes já o Dr. esteve aqui comigo, várias vezes. Mas tem que estar trazendo o Dr. Miguel aqui, que é muito bom. Dr. Miguel, assim para nós encerrarmos, e antes da mensagem final do Dr. Miguel, eu queria uma curiosidade que me surgiu nessas explicações de instâncias, né? Que vai para Curitiba e essa questão da Constituição, que vale a explicação, é sensacional. A pessoa de Guarapuava comete um crime em outra cidade, ou em outro lugar, ou de repente até fora do Brasil. O que acontece também? Ele volta para cá ou só por aqui para nós fecharmos aqui? Entendi. Essa é uma pergunta que sempre os clientes me fazem. O cidadão, o pai de família, ou a mãe, vai lá dizer: meu filho cometeu um crime em Ponta Grossa, Castro, Piraí, que é a minha terra, tem no mapa, ou outra comarca qualquer, dentre essas 300 e tantas comarcas deste abençoado Paraná. Ele deve ser julgado lá na comarca. Eles perguntam: mas doutor, não dá para trazer o processo para cá? Não dá, não dá. Certo. Ele deve ser julgado lá. O que pode acontecer, se ele apenado for, condenado for, a nossa lei das execuções penais diz assim, que através das varas das execuções penais, a vara das execuções penais é orquestrada pela lei das execuções penais. O que é a lei das execuções penais? Depois que o cidadão é condenado, que já transitou em julgado a sentença condenatória, que foram exauridos todos os recursos, aí é possível que ele cumpra a pena. A lei das execuções penais, a LEP, diz que ele deve preferencialmente cumprir a pena perto da sua família. Ele pode ser transferido para cá. Mas o processo, cidadão que comete um crime alhures em outra comarca, ele deve ser julgado nesta comarca, onde ele cometeu o crime. A jurisdição, a competência é do juiz criminal da comarca. Isso aí. Doutor Miguel, não temos mais tempo. Queria que o doutor Miguel deixasse aí a fala final, aí, uma mensagem. Fique à vontade. Tá, obrigado. Losso, nós estamos nos aproximando do final do ano, estamos aí a praticamente outubro, novembro, dezembro, né? Já estamos de poucos dias úteis e tal. E eu vejo assim que o nosso Brasil, essa situação de Petrolão, essa situação de Lava Jato e tudo mais, tem tumultuado o nosso povo. E aforante isso, a crise que está assolando todo o nosso país, de norte a sul, e nós vemos aí o desconsolo do nosso povo. Então, eu li esses dias uma frase muito linda que eu quero deixar como incentivo a todos nós. Diz mais ou menos assim: a humanidade somente conseguiu sobreviver através dos tempos, porque nunca perdeu a esperança na justiça, nos homens e principalmente em Deus. A humanidade somente conseguiu sobreviver através dos tempos, porque nunca perdeu a esperança na justiça, nos homens e principalmente em Deus. Não vamos perder essa esperança. Deus não gosta das pessoas que não tentam. E certamente o nosso divino legislador não nos abandonará. Vamos em frente com fé na justiça, nos homens e principalmente em Deus. Lúcio, eu quero agradecer o teu convite, dizer que foi uma satisfação estar aqui com você, conversando com os teus telespectadores. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Que Deus abençoe a todos. Com certeza, e ele vai querer, e eu vou trazer o Dr. Miguel aqui. Se Deus quiser. Obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bastante. Obrigado. Amém. Meu grande amigo Lúcio. Amém. Farinha de fazer hóstia. Então, agradecendo aí a produção de Deus, encerramos aí o programa J. Losso, né, trazendo os blocos J. Losso Informações e batendo um papo legal aí com o Dr. Miguel Nicolau. Então,
Então eu estou aí também lembrando os seus proprietários, né? A J. Losso está precisando de imóvel, final de ano, começo do ano, rodízio de estudantes e tal. Você tem imóvel residencial para alocar, está com problema, a locação está um pouco difícil hoje, temos aí que estudar, reestudar valores e tudo mais. Procure lá a equipe J. Losso. Nós somos lá 16 pessoas trabalhando para você. A J. Losso tem uma cartilha para entregar para a pessoa quando loca. Nós temos um atendimento diferenciado, nós temos alguns quesitos que só a J. Losso tem. Procure os nossos serviços. Meu muito obrigado. J. Losso, credibilidade, qualidade, competência. Aqui tem J. Losso, J. Losso, atendimento diferenciado, assistência. Aqui tem J. Losso. É família certa para o imóvel certo. J. Losso é caminho aberto para quem quer comprar ou alugar. Assessoria, esse nome é garantia. J. Losso Imobiliária.